Olá, gente, boa tarde. Dando continuidade às nossas aulas de história, hoje vamos falar da formação do povo brasileiro. Bom, a população brasileira ela é bastante miscigenada. Isso ocorreu em razão da mistura de diversos grupos humanos que aconteceu no país. São inúmeras as raças que favorecem a formação do povo brasileiro. Os principais grupos foram os povos indígenas, africanos, imigrantes europeus e asiáticos. Antes do descobrimento do Brasil, o território já era habitado por povos nativos, nesse caso, os índios. No passado, a população desses índios era de quase 2 milhões de pessoas. Já os povos africanos, que foi o grupo humano que sofreu uma imigração involuntária, por quê? Porque eles foram trazidos, eles foram capturados para o Brasil, especialmente entre os séculos 16 e 19. Nesse período, desembarcaram no Brasil milhões de negros africanos que vieram para o trabalho escravo. Os escravos trabalhavam especialmente no cultivo da cana-de-açúcar e do café. Os primeiros europeus a chegarem ao Brasil foram os portugueses. Mais tarde, por volta do século XIX, o governo brasileiro ele promoveu a entrada de um grande número de imigrantes europeus e asiáticos. Dentre os principais grupos humanos europeus, destacam-se portugueses, espanhóis, italianos e alemães. Em relação aos povos asiáticos, podemos destacar os japoneses, os sírios e os libaneses. Bom, gente, da relação entre pessoas dessas etnias, nasceram diferentes tipos mestiços. Da relação entre o branco e o indígena, nasceu o mameluco ou o caboclo. Já da relação entre o branco e o negro, nasceu o tipo mestiço que conhecemos como o mulato. E da relação entre o negro e o indígena, nasceu também o tipo mestiço, conhecido como cafuso. Então, tendo em vista essa diversidade de raças, culturas e etnias, o resultado só poderia ser uma miscigenação na qual promoveu a grandeza cultural. Por esse motivo, encontramos inúmeras manifestações culturais, costumes, pratos típicos, entre outros aspectos. Agora, tia pede que vocês façam as leituras das páginas 49 a 51 e a atividade da 52. E tia fica no aguardo para que a gente faça a correção. Antes do Brasil existir, como é que era o mundo? O Brasil nasce sob o signo da utopia. A terra sem mares, a morada de Deus. Herdamos centenas de frutos, árvores, ervas, seu trato e seu uso. Herdamos o hábito do banho diário. Mas a herança nobre e profunda que os índios nos legaram é o testemunho de que é possível um povo viver magnificamente integrado à natureza, numa trama secreta de coexistência pacífica e amistosa. Em 1288, o português se torna a língua oficial do país. É fundada a primeira universidade. Lisboa se converte em metrópole internacional. A corte é um núcleo de cultura cosmopolita,
de técnica e mercantilismo. A centralização sobre o sagrado dá lugar à centralização no econômico. África, o chamado continente negro. Alguns povos africanos, vindos de Angola, do Congo, de Moçambique, da Nigéria, do antigo Daomé e de outras partes do continente negro, atravessaram o Oceano Atlântico para desembarcar no Brasil. A partir do século XVI e durante o século XVII, XVIII, XIX, o negro foi usado como ferramenta de mão de obra para sustentar a colônia portuguesa. Principalmente a colônia portuguesa e depois o próprio Império Brasileiro.